Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui no último domingo do mês de abril. Hoje seria o nosso culto jovem aqui na igreja, e nós estamos já também dedicando este culto de adoração a Deus, também em agradecimento a Deus pela juventude desta igreja, que hoje estaria aqui na direção deste culto. E nós então desejamos que todos os jovens também sejam edificados e abençoados com esta palavra nesta noite. Nós estaremos fazendo uma oração em agradecimento ao Senhor por mais este culto de domingo aqui na Assembleia de Deus Nova Cidade, Nilópolis, Rio de Janeiro, e que é uma congregação do campo de Nilópolis, presidida pelo pastor Samuel Rabelo e do Ministério Madureira. E eu, Moisés Francisco Barreto, pastor desta igreja, estou aqui para ministrar essa palavra ao coração da igreja nesta noite. Então vamos orar nesse momento. A seguir a esta oração, eu estarei louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, de número 96, Deixa Penetrar a Luz. E logo a seguir estaremos então lendo a bondosa palavra do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te rendemos graças por este dia, Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez e devemos, Senhor, nos alegrar e nos regozijar nele, segundo a tua palavra, segundo a tua orientação. E nós estamos, ó Deus, nos alegrando e nos regozijando neste dia, Senhor, um dia de bênção. E nós, ó Deus querido, já tivemos participando da tua graça, da tua glória, no culto pela manhã, na escola bíblica dominical e na ministração da Santa Ceia. E queremos, ó Pai querido, nesta hora agradecer a Ti, também por este culto, ó Deus, que seria naturalmente dirigido pela juventude desta igreja. Mas, dadas as circunstâncias, Pai querido, nós estamos aqui sós. Mas te pedimos que Tu venha abençoar os nossos jovens, adolescentes e toda a juventude, ó Pai querido. Deus, abençoar o grupo Aliança Donai e abençoar, ó Pai querido, o grupo de jovens, ó Pai, que estão se preparando para uma grande festa, se assim Tu permitir. Senhor, nós te agradecemos e queremos pedir por todas as pessoas que ora estarão se sintonizando no decorrer deste culto, ou quem sabe pós-culto, ó Pai querido, estarão também sintonizando, ó Pai querido, e ouvindo, participando e ouvindo a bondosa palavra da Tua parte. Queremos pedir então que Tu venha, fale conosco, segundo as nossas necessidades, e usa-me Tua palavra da sabedoria e conhecimento, ó Deus, e dá-me a revelação que for necessária para este momento, porque, Senhor, a glória sempre será Tua, mas a edificação sempre será nossa. Assim nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 96, Deixa Penetrar a Luz. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz,
deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus és o Consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Glória a Jesus. Meus irmãos, convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, um texto bastante conhecido da igreja, em que fala quando Israel estava sob servidão aos midianitas, e Deus então lançou mão de um homem chamado Gideão. Capítulo 6 do livro de Juízes, livro dos Juízes, versículos 1 a 10 para a nossa meditação nesta hora. O texto diz assim, da palavra do Senhor: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, porque subia com seus gatos e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém. Nesse momento, nós estamos fazendo essa leitura para a meditação desse texto, um texto bastante conhecido, e que nos dá alguns esclarecimentos, como já me antecipei, falando sobre a servidão de Israel aos midianitas. O interessante é que Israel estava vivenciando um momento crítico por conta dos seus pecados cometidos.
não era por culpa de ninguém, por conta dos seus pecados cometidos. Era um momento de crise, um momento crítico na vida de Israel, segundo o texto aqui, porque fizeram o que parecia mal aos seus olhos, então Deus os entregou, os deu à mão dos midianitas, que eram o povo inimigo de Israel. E é interessante notar que, segundo isso que está escrito, o Senhor os entregou por 7 anos. Então já estava, digamos assim, no 7º ano em que eles estavam vivendo uma vida já tremendamente crítica. É claro que foi piorando à medida dos anos que iam passando, a situação ia agravando-se um pouquinho mais, porque quando começou a crise, quando começou a ser entregue nas mãos dos midianitas, eles ainda possuíam alguma coisa. Depois as coisas foram se agravando, se avolumando, e eles ficaram agora nessa crise. E é interessante então o que eu quero trazer para a nossa meditação, porque crise, ela vem a todas as idades, ela não escolhe uma faixa etária, ela vem a todas as idades. Então nós, como igreja, precisamos entender que a igreja é composta de todas as faixas etárias, do recém-nascido ao mais idoso que houver entre nós. E a crise, quando ela vem a todas as pessoas que se chamam pelo nome do Senhor. E interessante então que eu quero meditar com a igreja em Nova Cidade nesta noite, em tempo de crise, Deus conta com você. É uma coisa interessante, porque o Senhor percebeu que Israel estava pecando, se agravando, eles estavam cometendo pecados ferreios diante de Deus, e também pecados às vezes pequenos, entre, assim, aos nossos olhos, na forma de nós falarmos, pecados pequenos, pecados que nós diríamos que são pecados veniais, então não pecados capitais. Aquele pecado que a gente falava, um pecadinho, foi uma brincadeira, foi uma falha, eles estavam cometendo coisas que foram acumulando. E a santidade de Deus, ela não compartilha com pecados. A santidade de Deus, ela não tem como compartilhar com pecados. E a justiça de Deus, ela é operada pela santidade. Então, à medida que a santidade de Deus vai se afastando, vai se retraindo em relação àquela questão pecaminosa, aquela mancha que está em nossas vidas, então a justiça de Deus também começa a entrar em operação. Porque Deus não compactua pela santidade com o pecado, e logo a justiça de Deus, ela é operante para dar aquilo que o castigo, aquilo que nós merecíamos por castigo. Então começou a vir a justiça de Deus, e Deus começou a entregar Israel nas mãos do povo inimigo. Porém, como é um tempo de crise para o povo de Deus, e Deus espera que aconteça, que o povo comece a tomar uma reação nesse tempo de crise, porque Deus não tem prazer em matar pessoas, mas Deus tem o prazer de castigá-las, de corrigi-las, porque Ele as ama. Segundo o texto depois, já no tempo da graça, aí diz assim que nós somos corrigidos e castigados porque o Senhor nos ama. Então, quando somos ademoestados por Ele, é porque Ele nos ama. E então, em tempo de crise, Deus ainda conta conosco. Deus ainda conta com você, meu irmão. Deus ainda conta com os jovens. Deus ainda conta com todos os irmãos de todas as faixas etárias. Aí observa uma coisa. Nós dividiremos esta mensagem em 3 partes. A primeira parte dela, eu quero falar sobre realidades em tempo de crise. No caso de Israel, que estava vivenciando esse momento, e agora já está indo para o 7º ano, e eles estavam a cada dia mais perturbados com aquele problema, com aquela situação que parecia ser insolúvel. Então, quais são as realidades que nós observamos pelas Escrituras e pelo texto que nós lemos naquele tempo de Israel, no tempo dos juízes, e inclusive nessa performance de Gideão que surge como se fosse um instrumento de Deus para salvar aquela nação. Então, os inimigos, essa é uma realidade em tempo de crise. Os inimigos se associam. É uma coisa fabulosa.
Se você tem um inimigo, apenas um na tua ideia, e você entra em crise, esse inimigo se multiplica porque outras pessoas se associam com ele. Basta, por exemplo, alguém começar a falar mal da sua vida. Uma situação, começa a falar mal da sua vida. Uma pessoa, daqui a pouco tem 10, 20, 30 falando, postando coisas a seu respeito. Inimigos se associam em tempo de crise, fortalecer-se e derrubar a pessoa com quem eles estão direcionados a derrubarem. Então, os inimigos de Israel, olha que a Bíblia está muito clara, dizendo que Israel, por conta do pecado deles, Deus os entregou, os deu na mão dos midianitas. Mas quando você observa no versículo de número 2, já começa a aparecer que naquela pressa Deus os autorizou a fazer isso, a pressionar Israel. Foi Deus quem permitiu ao povo inimigo para pressionar Israel. Você percebe no versículo 2 que já estavam na garupa dos midianitas os amonitas, que também não gostavam de Israel, mas não foi lhes dar autoridade ou autorização para ir contra Israel. Mas eles se associaram com os midianitas porque viram uma brecha, um aproveitamento de oportunidade maligna, e já tinham povos do Oriente que também não tinham nada a ver com aquela situação. Deus estava tratando Israel e deu Israel na mão dos midianitas, então se associaram. Quando você vê alguma coisa na rua, eu já vi fato semelhante. Então uma pessoa, por exemplo, bateu em outra pessoa e alguém disse assim, olha, eu estou batendo que ele roubou minha carteira, uma situação. Aí daqui a pouco todo mundo está batendo. Ué, mas roubou a carteira de quantos? Roubou de todo mundo? Roubou de uma pessoa e todo mundo está batendo, ou seja, sempre tem alguém tirando casquinha. Apanhando, porque o outro que se sentiu ofendido foi lá, tudo bem, até aceitar, mas todo você não tem nada com isso, entrar nessa questão. Então, assim estava acontecendo. Amonitas estavam agora orientais, e esses orientais e amonitas foram se associar com os midianitas para sulapar Israel. E Deus estava só olhando a volta do pé deles. Então, essa é uma realidade em tempo de crise. Inimigos sempre se aliam para combater aquele que está. E agora, outra realidade é que tudo que possuíam lá em Israel eram destruídos pelos inimigos. Versículos 4 e 5 do texto. Tudo que eles tinham, ovelha, gato, camelo, o que possuía, o que plantava, ele nem chegava a colher. Os inimigos entravam e destruíam tudo e tomavam tudo que eles possuíam, que eles construíam. Em 7 anos. Então, quer dizer, o camarada estava feliz da vida, que conquistou alguma coisa, ele levantou o muro, eles vinham derrubar. Ele estava feliz. Agora nós vamos ter o que comer. Aí eles viam e tiravam tudo. Podiam até não comer, mas pisoteavam, destruíam tudo segundo as Escrituras. Aí, a outra realidade que segue-se a isso, dentro dessa realidade em tempo de crise, é que a pobreza chegou em extremo. Porque uma coisa, um abismo chama outro abismo. Eles vão perdendo tudo. Aí vão desanimando, não vão mais querendo conquistar, vão perdendo a esperança. Mais para trabalhar, não adianta mais, eu me esforço, daqui a pouco vem alguém e tira. Imagine você se esforça e conquista, você fica todo feliz, aí vem alguém e tira da tua mão e diz é meu. Aí daqui a pouco você não tem nada não tirou a vida, eu vou lá e conquisto de novo. Aí você vai e faz tudo de novo, aí vem alguém, quando estiver tudo no auge, aí vem alguém e toma tudo da tua mão de novo. Aí tem uma hora que você vai dizer assim, não dá mais, vou me entregar, não quero mais, eu não quero mais me esforçar. Quer dizer, a pobreza vem extrema. E nessa pobreza extrema, que você sabe que suscita fome, que suscita reclame, suscita briga do lar, dentro do lar, você sabe que é quase uma realidade para muitos casais, que quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela. Então, aí acaba aquela comunhão, acaba o amor de muitas pessoas. Então, uma briga, um estresse, uma coisa terrível. Então, era conflito nos lares, conflito em todo canto na sociedade, vizinhos já não se entendiam, porque uma pobreza extrema é fome, uma pobreza extrema é miséria. A Bíblia está falando de uma miséria que foi oriunda nesse tempo de crise. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí vem, então, nesse momento, essa segunda parte que eu quero lhe dizer.
Qual é a atitude correta em tempo de crise? Eles mostraram-nos qual a atitude correta em tempo de crise. Clamar ao Senhor. Começaram, talvez nem tenham marcado, como às vezes nós marcamos, ou fazemos um relógio de oração, e marcamos com as pessoas, que hoje temos essa facilidade de marcar, então marcamos pelos meios de comunicação, aí fazemos um relógio de oração, cada um escolhe o seu horário e vamos clamar ao Senhor pela nossa nação, por tudo que está acontecendo. Não sei como se deu, mas a palavra do Senhor diz que, nos versos de número 6 e 7, que Israel começou a clamar ao Senhor, quer dizer, no auge da crise, na extrema pobreza, na extrema miséria, na miséria espiritual, na miséria social, em todos os ângulos, miséria e pobreza, então eles começaram a clamar ao Senhor. Agora eles estavam começando a acertar, começaram a clamar. Gente, escuta, crise é um tempo de reflexão, tempo de crise é um tempo de amor, tempo de crise não é tempo para brincadeira. Eu sei que nós brasileiros, nós brincamos com tudo, é nosso jeito mesmo, né? Nós comemos muita banana, e então ficamos assim com o humor muito elevado, nós brincamos com tudo, tudo vira brincadeira, né? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, em tempo de crise, quando a pobreza começa extremo, e a pobreza em todos os níveis, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar a presença do Senhor. Não é mais tempo de ir a shopping, não é mais tempo de você se divertir, de você ficar fazendo isso ou aquilo, ou ficar pensando que você deveria ter feito, nada disso. É tempo de clamar ao Senhor. Então, quando eles começarem a entender que não tem mais jeito, nós pecamos, começaram então a expor ao Senhor: Senhor, nós pecamos, Senhor, nós estamos clamando a Ti, Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha, eram só os midianitas, estava aceitável, entendemos ser a Tua vontade, mas agora tem amonitas e tem os do Oriente, não vai sobrar nada de nós, o que está acontecendo, Senhor? E então eles começaram a clamar, e como Jeremias posteriormente fala, ele diz assim: ó, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus já tem, clamor daqueles que estão em extrema miséria, começa a buscar, começa a pedir, começa a dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sei que eu sou falho, sou fraco, mas me ajuda nessa situação. Então, quando eles... Aí os filhos de Israel, está escrito assim no versículo 6 e 7, clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram, então vem a terceira parte do nosso assunto: a resposta de Deus ao clamor. Imediatamente, quando eles clamaram, Deus ouviu, inclinou os seus ouvidos ao clamor do seu povo. E nós já vemos isso em várias partes das Escrituras Sagradas, que todas as vezes que alguém clama, que o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilha, ora, busca a presença dele, não tem como ele não ouvir dos céus, perdoar e sarar a terra, não tem como. Deus ouve o clamor de quem clama, Deus ouve a oração de quem ora. Então é tempo de nós orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de refletirmos, é tempo de pensarmos, é tempo de lermos as Escrituras Sagradas. Você não está para a escola, você está com um pouquinho mais de tempo, tudo bem, tem trabalhos escolares, mas é tempo de você se aplicar, ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia, clamar ao Senhor, porque Deus quer ouvir o nosso clamor, quer ouvir a nossa voz, quer ouvir a nossa oração. Então, quando ele ouve, aí está no versículo de número 8, que Deus responde à oração, responde ao clamor do seu povo, e a primeira coisa que Deus faz é envia um profeta. Olha, escuta, é uma coisa que parece tão comum para Israel. Israel só vivia cheio de profetas, reino norte ou reino sul, né? Israel sempre tinha profetas de Deus. Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas quando Israel entrou naquela questão de pecado e foi levado entregue nas mãos dos midianitas, dos inimigos, então Deus também não enviou mais profeta. É um tempo em que você às vezes vai pecando e vai endurecendo o seu coração. Paulo fala assim como se fosse uma cauterização da mente.
Você começa um pecado hoje, amanhã você repete esse pecado, depois também repete, depois vai repetindo. Utilizando, é como marcar um animal com ferro quente. Aquela carne fica morta, então você já não tem mais sentimentos ali. Pode bater, bater um prego ali, bater o que for, que é que o animal naquele pedaço ele não sente nada, ela está necrosada. Escuta, a nossa mente, quando nós vamos pecando, o nosso coração, o nosso entendimento vai necrosando, e você daqui a pouco não sente mais. Mais que está pecando, vai fazendo isso com maior naturalidade. Os homens não têm vergonha de pecar. Isso já foi dito por um pregador séculos atrás. Os homens não têm vergonha de pecar publicamente, mas têm vergonha de confessar. Pecar publicamente não tem. Xinga palavrão, fala tantas besteiras, parte para roubo, para corrupção, para... Quando chega a hora de confessar publicamente, ele tem vergonha. É hora de nós confessarmos os nossos pecados. É hora de nós clamarmos ao Senhor. Aí então o Senhor, a primeira coisa que faz para mostrar que ouviu o clamor, mandou um profeta a Israel. Deus levantou um profeta. Naquele momento, Deus levantou e enviou um profeta para Israel. E esse profeta entrou na cidade, naquela situação adversa. E esse profeta, ele lembrou para o povo de Israel, está no versículo de número 8, Deus o enviou e ele lembrou e disse assim: assim diz o Senhor. Olha quanto tempo eles não ouviam esta palavra, ou não davam ouvidos a esta palavra, ouvindo assim, assim diz o Senhor, porque era tão comum eles ouvirem assim diz o Senhor, e de repente já nem prestavam mais atenção em profeta algum, porque o que interessava naquele momento era pecado. Escuta, quando você não tem mais interesse na palavra do Senhor, no que o Espírito Santo diz à igreja, quando você acha que isso aí é uma banalidade, quando você acha que isso aí é corriqueiro, já ouvi tanta pregação, já ouvi tantas mensagens, deixa eu lhe dizer uma coisa, mais uma vez o Senhor em tempo de crise, ouvindo o clamor do seu povo, diz agora, assim diz o Senhor. Aí então o Senhor diz aqui, olha, assim diz o Senhor, e os lembra, olha como Deus faz, os transporta lá no Egito. Embora eles não fossem, na verdade, aqueles que viveram no Egito, mas os seus pais, o Senhor os transporta lá no Egito e diz assim para eles, os faz lembrar como eu tirei vocês do Egito com mão forte, livrei da mão de Faraó, livrei da mão dos egípcios. Ei, escuta, Deus está te mostrando, está te fazendo retornar lá atrás e lembrar como Ele salvou a tua vida, como Ele restituiu a tua vida, como Ele fez para que hoje você estivesse aqui e não para viver em pecado. Se fosse para hoje você viver em pecado, Ele deixou você lá no Egito, lá no mundo pecando. Não é para você viver uma vida de pecado que você foi liberto. Nós fomos libertos para de fato fazermos o que devemos fazer. Então somos livres para fazermos o que devemos fazer, coisas certas na presença do Senhor. E então quando Deus começa a falar, lembra eles disso, e lembra uma coisa, olha, eu tirei vocês do Egito, livrei da mão de Faraó, vocês atravessaram o Mar Vermelho, quando chegaram na terra de Canaã, eu expulsei todos os inimigos que estavam à sua frente, querendo te derrubar, e dei a terra deles para vocês. Olha quanta coisa Deus fez na tua vida. Deus te tirou, Deus te honrou, Deus te abençoou, Deus projetou para você o melhor, Deus te deu o melhor dessa terra, que é a terra prometida, que mana leite e mel. Deus colocou você na melhor posição, e hoje você está pecando contra o Senhor. Irmãos, é hora, tempo de crise, é hora de refletir sobre isso, é hora de clamar ao Senhor, porque Ele tem resposta às nossas orações. E quando Ele tem resposta, Ele enviou o profeta. E logo que enviou o profeta, e Deus fez essa lembrança, aí então Deus tomou a segunda medida, que mostrou que Ele estava ouvindo o clamor do seu povo. Aqui nós vamos nos deter um pouquinho mais. Deus levantou Gideão. Como aconteceu isso? Meu Deus, para ser um instrumento de livramento para e deixar a nós alguns ensinamentos a respeito que Ele conta. Porque eu disse que em tempo de crise, Deus conta com você. Deixa eu lhe dizer, Deus levanta Gideão naquele momento. Olha, quem é Gideão? Quem é Gideão? Ninguém sabe quem é Gideão. Até o momento, ninguém sabia da existência daquele moço. Ele ia ficar no anonimato de Deus.
profeta, envia um profeta, todo mundo acredita de repente que o profeta é a resposta de Deus, que agora vai livrar da situação. O profeta lhes lembra, Deus foi gracioso, como eles foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, e agora estavam destituídos por conta de seus próprios pecados, e Deus estava resgatando novamente a esse estado de graça na presença dele, para que eles não ficassem desviados. Aí agora Deus levanta um homem, escuta, o profeta sai de cena, e Deus, então ele começa a achar um homem, e ele viu um anjo da sua presença, e acha uma pessoa chamada Gideão. Então aqui que eu quero falar, porque Deus, ele levanta esse moço para livrar Israel, como diz, deixar, sem querer, nos deixar, sem o Gideão saber, melhor dizendo, porque Deus tinha propósito, nos deixar ensinamentos a respeito das pessoas com quem Deus conta. Então, olha, primeira coisa que nós precisamos entender, Deus conta com pessoas que fazem o seu tipo. Deus conta com pessoas que fazem o tipo dele. Quando você quer contar com alguém para te ajudar, você precisa de um ajudante, precisa de um funcionário, precisa de alguém que vai lhe acompanhar em uma determinada situação, você sempre olha e procura pessoas que fazem o teu tipo, que têm as tuas características. Deus é a mesma coisa, ele conta com pessoas que fazem o seu tipo. Então, olha, qual o tipo de Deus? Aí nós vamos observar, dentro do contexto da pessoa de Gideão, agora no capítulo 6, mas agora no versículo 11, primeira coisa que nós precisamos entender, faz o tipo de Deus pessoas que sejam vistas como medrosas, diferente daquilo que nós queríamos. Bom, se eu quero uma pessoa para combater, então eu vou procurar pessoas que sejam bravas, pessoas que sejam afoitas, pessoas que sejam aquelas pessoas que encaram mesmo qualquer situação. Faz o tipo de Deus pessoas que são vistas. Versículo de número 11, está escrito que Gideão estava escondido malhando trigo no lagar, totalmente diferente, ou seja, ele estava com medo dos midianitas falando, e lá malhando trigo no lagar, onde se pisava uvas. Jamais ia pensar, ou o inimigo jamais pensaria de encontrar uma pessoa no lagar quando não é tempo de uva, da colheita. Então o último lugar que eles procurariam alguém para matar, se estivesse trabalhando, seria lá no lagar, no lagar. E lá estava Gideão, no lugar em que se pisa uvas, ele estava malhando trigo, tirando trigo, debulhando trigo para poder sustentar a sua casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aos olhos de todo homem, nós diríamos que Gideão era um homem medroso, demais da conta, que estava escondido, tremendo de medo naquele momento dos midianitas o encontrarem. E era até uma verdade, mas aos olhos de Deus, por isso que eu disse que tem que fazer o tipo de Deus. Aos olhos de Deus, Deus vê Gideão como estrategista, Deus vê Gideão muito inteligente, Deus vê Gideão muito trabalhador, porque ele poderia agora estar em casa e então ficar acomodado e dizer assim, eu não vou fazer nada porque não adianta fazer, como eu disse no desânimo, que eu vou plantar, os midianitas vão tomar, então eu não vou fazer nada, ficar em casa. Aí quando ele fica em casa, ele morre de fome. Aí o que aconteceu? O Gideão sai, planta escondido, pega o trigo escondido, vai para o lagar, que é um lugar que não vão procurar, e então começa a malhar o trigo, preparando para o sustento da Deus. Tudo isso está observando, como ele é estrategista, como ele é inteligente, como ele é esforçado, trabalhando mesmo quando está vendo todo o trabalho do seu esforço, todo o seu esforço do trabalho poderia ir por água abaixo, mas mesmo assim Gideão não abre mão de fazer. Deus está de olho nele. Você faz o tipo de Deus? Você faz o tipo de Deus? Já viu nas Escrituras alguma vez Deus levantar pessoas que não sejam trabalhadoras? Já viu nas Escrituras alguma vez Deus aprovar preguiçosos? Já viu nas Escrituras Deus usar ou dar talento a pessoas que não têm disposição?
desprovido de inteligência, desprovido de estratégias. Então Deus olha tudo isso. Para os olhos do homem, você pode ser um medroso. Para os olhos dos homens, você pode ser uma pessoa recatada. Para os olhos dos homens, você pode ser uma pessoa descartável. Mas para os olhos de Deus, de repente, você faz o tipo de Deus, ó. De repente, você faz o tipo de Deus, irmão, irmã. Então você precisa ser trabalhador, você precisa ser estrategista. Se põe na presença de Deus, vai fazendo aquilo que tem que ser feito e Deus vai te achar. Porque ninguém precisa se pronunciar e dizer, Senhor, eu estou aqui, ó, me olha, me reconhece, nada disso. Vai o que Deus mandou você fazer ou você sente no coração de Deus. Vai trabalhando porque Deus te encontra. Deus, quando quis encontrar Saul, achou atrás de umas malas. Quando ele quis encontrar Davi, ele encontrou lá atrás das ovelhas. Sempre trabalhando. Deus nunca encontra uma pessoa deitada, nunca encontra uma pessoa descansando e diz assim, ó, vem, você vai me servir, você vai fazer. Não. Deus sempre trabalha com pessoas quando elas estão trabalhando. Pode estar lavando a rede, mas isso é sinal de que já tentou a pescaria. Então você tem que estar na obra do Senhor para que Deus possa te achar. É tempo de crise. Como está a sua vida? Você está se esforçando em buscar ou está acomodado esperando a morte chegar? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa pessoa fez o tipo de Deus. Pessoas que sejam vistas como medrosas, mas na verdade são encaradas diferentes da forma de Deus. Outro tipo que faz o tipo de Deus são as pessoas que elas sejam vistas como resmungadoras. Escuta, nós estamos falando de murmuradores, que sejam vistas pelos outros como resmungadores, mas que sejam vistas por Deus como pessoas sinceras. Porque Deus não gosta de pessoas insinceras, pessoas falsas. Ninguém gosta, nem eu, nem você, nem eu, e muito menos Deus que conhece o coração. Então Deus, Ele ama pessoas que sejam sinceras. Não são pessoas que falam besteiras, não são pessoas expressões de afronta, de desacato à autoridade de Deus, mas pessoas sinceras, porque quando o anjo fala com o Gideão, o anjo ali está representando o próprio Senhor. Então quando ele aí Gideão, ele diz, varão valoroso. Olha, ele vê Gideão de uma forma totalmente diferente do que os outros viam. Todo mundo via como medroso e o anjo vê como valoroso. Então é assim que Deus nos vê. Aí quando ele fala, aí no versículo de número 15, no versículo de número 13, eu vou ler esse versículo que está aqui com a Bíblia aberta. Ele diz assim, mas Gideão me respondeu, ai Senhor meu, porque o Senhor, o anjo tinha acabado de dizer assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele não disse assim, amém, que se alguém fala comigo, um profeta diz, o Senhor é contigo, eu digo amém, mas aí quando disse para Gideão, olha a sinceridade por conta da situação em que ele está vivenciando, situação de extrema miséria, situação de risco, e então agora o Senhor diz assim, o Senhor é contigo, aí ele fala assim, ai Senhor meu, falando para o anjo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? Que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele não tinha ouvido o profeta ainda. O profeta estava no centro da cidade, ele estava escondido. E ele faz a mesma pergunta, que era uma palavra do profeta, que o Senhor tirou ele do Egito e colocou na terra que mana leite e mel, expulsando os inimigos. Deixa eu lhe dizer, essa sinceridade dele é uma oração sincera. Deus, ele ama orações sinceras. Por isso que pela manhã nós falamos e tornaremos a falar agora, pecados precisam ser confessos. Não adianta tentar encobrir, não adianta tentar culpar os outros, não adianta você tentar jogar culpa em alguém. Isso já não funcionou lá no Jardim do Éden. Quando Deus falou com Adão, Adão, onde estás? Aí, o que está acontecendo? Eu estou com medo. Quem está com medo? A mulher que tu me der. Ele tinha tudo que não era permitido comer. Acabou. Deus tinha visto, foi a mulher que lhe deu. Aí, mulher, o que houve? A serpente. O que é isso?
Não adianta, não funcionou no princípio, não vai funcionar agora no meio, nunca funcionará no fim. A oração sincera é o melhor caminho. Diga ao Senhor, nós pecamos. Diga ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Diga ao Senhor, Senhor, não estou vendo nada da tua mão nesse negócio. Você realmente crê. Agora, se o Senhor fala contigo que você é valoroso, acredita nisso também. Então ele estava acreditando, mas estava questionando Deus. Por que então tudo isso nos sobreveio se o Senhor era conosco? Por que eu estou impedido de trabalhar? Por que eu estou impedido de fazer aquilo que eu sempre faço? E estou aqui nessa situação. Então, Deus, ele estava olhando Gideão não como uma pessoa agora resmungadora. Deus ama a sinceridade. A verdade, ela vem de Deus, né? O Senhor é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, a mentira é de Satanás. E Deus ama pessoas sinceras. Seja sincero sempre com o seu coração. E outra pessoa que faz o tipo de Deus são as pessoas que elas pelos olhos humanos como insignificantes. O verso de número 15. Olha, ele disse assim, o anjo, o Gideão, ai Senhor meu, eu livrarei Israel. Ele pergunta ao anjo, eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Olha, a minha família é mais pobre e eu menor na casa do meu pai. Quer dizer, pessoas que são vistas, humanamente falando, como insignificantes. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Você pode ser ruim aos olhos dos homens, mas pode ser o melhor que Deus tem para fazer aquilo que Ele precisa fazer, para fazer aquilo que Ele precisa realizar. Então, como você se posiciona? Você vai ficar continuando achando que o menor é ruim? Algumas pessoas fazem na verdade com uma falsa modéstia. Eles não são humildes, mas são falsos modestos, né? E outras pessoas realmente, elas se sentem pior. Ela se sente pior de todas as pessoas. Mas se o Senhor falou que Ele conta contigo para a realização dos feitos, então, meu irmão, mesmo que você seja o pior nesta hora, nesta noite, nesse tempo de crise, você é o melhor aos olhos de Deus. Ele nos escolheu para fazer. E não importa se tenha pessoas melhores, já falei isso em outros dias aqui, não importa, poderia ter pessoas melhores do que eu para fazer o que eu faço. Mas se o Senhor não fazer o que eu estou fazendo, então eu sou o melhor aos olhos dele, aos meus olhos. De muitas pessoas, os olhos do Senhor melhor do que ele precisa que seja feito. Então observe uma coisa, não tenha medo. Muitas pessoas, por conta do próprio profeta Isaías, ter dito, Senhor, eu sou um homem de palavras pesadas, né? Algumas até falam, ele xingava, a ideia de cada um na interpretação do texto, eu tenho palavras que são ofensivas a Deus. Então muitas pessoas jamais escolhem o profeta que foi. Mas ele disse, o Senhor fala, Isaías, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Aí pega uma brasa viva com a sua tenaz no altar de Deus e põe na boca dele e purifica ele. Acabou. Então agora Isaías é o mesmo profeta, a mesma pessoa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quer dizer, não tem outro melhor, então tá bom, seja eu. Olha, escuta, ele foi o melhor profeta, digamos assim, para Israel naquele tempo. Um profeta quero dizer, maior do que os outros profetas. E viu muitas coisas acontecer e passou por reis, e então foi um conselheiro do rei. Por quê? Porque Deus o quis, achou o melhor para os seus olhos. Então não diga que você não serve, não diga que você não é nada, porque Deus, Ele conta contigo para esta missão. Deus conta contigo para essa tarefa nesse tempo de crise. Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito para testemunharem, para pregarem o Evangelho, para usarem como profetas. Já houve quem profetizou por levantará crianças para pregar o Evangelho. Deus levantará crianças. Por que Deus vai levantar crianças? Porque às vezes os adultos não querem. Você não quer, você diz que é um preço muito alto, você fica com medo de ser usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus ser Deus. Jovens, não tenha medo. Eu já costumo dizer que muitos
16, 17 anos de idade, ele não era lá um jovem então exemplar, não. Ele mesmo conta a sua biografia, conta, melhor dizendo, a sua biografia conta que muito estava lá meio barro, meio professor de escola dominical o visitou antes de morrer, aí ele estava meio barro, meio tijolo, mas um dia ele foi para uma conferência e um evangelista naquela conferência disse assim: Deus precisa de um homem para abalar essa geração e ele disse no coração dele: eu serei esse homem. E hoje é morto e é considerado um dos maiores pregadores do século XIX, século em que ele viveu. Escuta, contigo para essa missão. Aí deixa eu lhe dizer uma coisa: pessoas sejam vistas então como insignificantes, simples. Deus quer pessoas assim, pessoas comuns, porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa as coisas fracas para confundir as fortes. Paulo ensinou isso. E quando veio forte como Paulo precisou se enfraquecer para poder então se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tirou toda a sua capa, todo o seu conhecimento, colocou os pés de Cristo. Deus quer contar contigo nesta noite. Agora deixa eu lhe dizer, a segunda parte que nós observamos, que é o perfil da pessoa, então é esse: pessoas que agradam a Deus, sejam vistas assim dessa forma, medrosas, mas Deus faz corajosas, resmungadoras, mas Deus vê sinceridade, e sejam vistas como insignificantes, mas Deus vê potencial. Eu sou tímido. Você não me conheceu na adolescência. A timidez quase que era meu nome de nascença. Então eu era muito tímido. Aí você não, ainda sou tímido, mas olha, eu não falava nada. Eu acho que Deus reservou para agora, para eu falar demais. Então, mas na verdade, você tem que saber. Deus vai trabalhando, Deus vai desembuchando essa pessoa e vai moldando essa pessoa. Jeremias já usa uma palavra mais interessante, vai moldando essa pessoa na mesa do oleiro, e muda de dentro para fora e traz essa pessoa o potencial que ela possui para ser instrumento de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele conta, com quem Deus conta, foi a minha pergunta. Ele conta com pessoas que sejam vistas aos seus olhos como melhor, e Ele conta com pessoas com características básicas para ser usada por Deus. Quais são essas características básicas? Características básicas: você tem uma preocupação, porque se você for para um concurso, você precisa ter, segundo o edital, você precisa entrar dentro daquelas características de emprego privado. Aí você tem que ter características, para trabalhar nessa empresa, a característica é essa, tem que ter curso disso, ou daquilo outro, etc. Quais são as características para trabalhar e, nesse tempo de crise, ser um instrumento usado por Deus para essa geração corrupta, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 40. A característica, a primeira delas é humildade. Seja humilde. O humilde cabe em todo lugar. Cabe em todo lugar. Ele cabe em qualquer lugar. Ele cabe numa casa pequena e cabe numa casa grande. Ele cabe numa igreja pequena e numa igreja grande. Cabe num púlpito pequeno e num púlpito grande. Cabe em qualquer lugar o humilde. Então, observa, capítulo 7 de Gideão, falando sobre Gideão, capítulo 7 de Juízes, versículo 20, Gideão já está no auge lá. E ele, quando ele vai para a peleja, aí observa como ele é humilde. Ele diz assim, olha, na expressão que ele diz, ele está dando as últimas orientações aos três, cada um com 100, e ele diz assim, vou exclamar assim, olha, espada do Senhor e de Gideão. Tem uma versão que diz, nós vamos gritar assim no momento certo, pelo Senhor e Gideão. Ele é o líder daqueles 300. Ele é o 301. Agora, pelo Senhor e Gideão. Hoje nós falamos por mim pelo Senhor. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde. O Senhor, segundo somos nós. O Senhor é quem manda, o Senhor é quem ordena, o Senhor que é o cabeça.
O Senhor quem dá direção, o Senhor quem guarda, o Senhor quem faz tudo. Nós somos apenas auxiliares. Se o Senhor não edificar, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar, em vão vigiar a sentinela. Se o Senhor não andar, nós também não podemos andar. Lembra disso que a nuvem levantar e então andar. Quando ela começava a andar, a nuvem começava a se deslocar, então Israel levantava acampamento e andava. Primeiro o Senhor, depois nós. Seja humilde naquilo que você vai fazer. Aí você costuma fazer e começa a fazer tão perfeito, tão bem feito, que você já começa a achar que é você que está fazendo. Pelo Senhor e por Gideão. Importa que ele cresça, que eu diminua. Importa que ele apareça. Primeiro o chefe tem que aparecer, depois nós. E observa, a segunda característica é coragem. Lutar com 32 mil ou com 300. Agora, não, se for num público grande, eu prego. Se não for num público grande, eu não prego. Que é isso? Quem te falou que você tem que pregar para 5 mil pessoas? Tem pastores, pregadores hoje, que se for convidar para pregar numa igreja com 100 membros, ele não prega. Aí você tem que ser pelo menos 5 mil pessoas. O que está acontecendo? Coragem, meu irmão. Você tem que fazer a obra de Deus com 32 mil ou com 300. É aquilo que Deus colocou. Percebe que Jesus pregou uma multidão de quase 10 mil pessoas, registrado no capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho de João, quase 10 mil pessoas, segundo os calculistas aí, quase 10 mil pessoas, e também pregou uma mensagem que ficou para nós, e hoje nós utilizamos esse capítulo inteiro para uma pessoa, apenas para Nicodemos. Aí você diz, mas Nicodemos era uma pessoa da alta sociedade. Tudo bem, entra no capítulo 4 de João, ele estava pregando para uma mulher que não tinha onde cair morta. Não tinha onde cair morta a mulher do poço, junto ao poço de Samaria. Não tinha onde, poço de Jacó, então não tinha onde cair morta. E ele usou um sermão baita daquele que nós hoje ficamos utilizando também para pregar. Escuta, deixa eu lhe dizer, prega com 32 mil ou prega para 300. Prega para 300, prega para 1 se for preciso. Faça a obra de Deus com humildade e faça a obra de Deus com coragem. Não, só sai se tiver um batalhão comigo. Que é isso? O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varão valoroso. É assim que Deus se apresentou. E outra característica é ser dedicado. Irmãos, quantas pessoas pecam na falta de dedicação? Tudo que nós fazemos tem que ter dedicação. Os dons espirituais, os dons ministeriais, principalmente os narrados no capítulo 12 de Romanos, não de Coríntios, mas de Romanos, o apóstolo vem falando, aquele que preside, faça com liberalidade, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tudo tem que ser com dedicação, não importa qual é o teu dom. Meu dom é de presidir, faça com liberalidade, faça o melhor. Meu dom é de ensinar, faça o melhor, meu filho. Faça o melhor de Deus, não faça nada relaxadamente, porque maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você já viu isso aí no livro do profeta Jeremias? Então, observa, dedicado, capítulo 7, versículos 5 e 6, está escrito lá, que eles foram, olha, não tinham ido ainda à batalha, estavam na seleção, e aqueles 300 homens, eles foram para o rio beber água, todos eles, e beberam água como se já estivessem na batalha. Não estavam na batalha, mas como se já estivessem no campo de batalha. Quando Deus olhou aquilo, Deus se encantou. A dedicação deles, irmãos, dedique-se naquilo que você tem que fazer. Mas meu trabalho é muito simples, não aparece. Teu trabalho é importante. Teu trabalho é importante. Você está me vendo aqui, olha. Você está me vendo, está me vendo? E teve alguém que estava ali ligando o celular, você não sabe quem é, você não viu. Então ele estava ligando e filmando. Olha que trabalho importante. Se ele não faz isso, eu não consigo fazer. Então cada um faz aquilo que Deus lhe deu para fazer, mas faça com dedicação. Não importa que o teu trabalho pareça ser menor do que o do outro irmão. Irmão, tudo que nós fazemos para o Senhor, devemos fazer conforme as nossas forças. Então, jovem, você está fazendo, você está orando, nós não estamos vendo, você está se dedicando, está lendo a palavra, está se preparando, daqui a pouco você estará pregando, daqui a pouco você está cantando. Faça com a maior dedicação, porque é para o Senhor.
Nós não fazemos nada para levar tapinha nas costas. O único que fez para levar tapinha nas costas se deu extremamente mal. Foi Ananias, esposo de Safira. Ele fez para levar tapinha nas costas. Barnabé fez para engrandecer o reino de Deus. Fez de coração, vou vender uma propriedade. Vendeu a propriedade, trouxe o dinheiro da propriedade e quis doar para a igreja, para os cofres da igreja. Aí Ananias viu e falou, vou fazer a mesma coisa. Combinou com a mulher, vendeu a propriedade. Quando pegou a bolada, ele disse, pô, mas a igreja não precisa disso tudo. Aí ficou com uma parte e levou outra, porque eles só queriam, na verdade, levar tapinha nas costas. E Pedro não sabia. Era possível que, como pastor, Pedro desse tapinha nas costas. Ô, meu irmão, vem cá, vou te dar uma tapinha nas costas, te agradecer. Aí o Espírito Santo de Deus falou, Pedro, deixa que eu dou um tapinha. Pronto, deu um tapa, só morreu. É isso que tu quer para a tua vida? Então não faça nada para levar tapinha nas costas, não. Pode dar ruim do teu lado. Faça porque você precisa fazer a obra de Deus crescer. A obra de Deus se faz com dedicação. Tudo que tiver a mão para fazer. É oração? Faça com dedicação. É limpeza? Faça com dedicação. É contribuição? Com dedicação, com liberalidade, também está escrito lá. Tudo que você fizer é com dedicação. Não faça nada reclamando, não faça nada chorando, não faça nada, estou fazendo assim, mas eu devia estar fazendo, era outra coisa. Não, você está fazendo aquilo que tem que ser feito. Você está fazendo tudo que você, eu tenho que ficar na porta da igreja. Faça com dedicação. Deus te honra, Deus te abençoa. Tem que estar sentado no púlpito, faça com dedicação. Tem que dirigir o culto, faça com a maior alegria possível. Qualquer coisa que você faça, eu queria pregar, não queria cantar, não queria, não sei, falar alguma coisa, apenas dar uma saudação, não queria, escuta, faça com dedicação. A melhor coisa que você faz é com dedicação. Aquilo que Deus te deu para fazer, faça com dedicação. Deu para dar aula de escola dominical? Não embrulhe e manda não. Um montão de professores aí chega na escola dominical e diz, o Espírito Santo é o professor, não sou nada. Falsa modéstia, porque não estudou. Alguns foram tão relaxados que ele foi dormir 2 horas da madrugada estudando. Por quê? Ele foi dormir 2 horas da madrugada estudando, se você tem um domingo ou domingo para estudar. Porque você não tem dedicação. Faça com dedicação, Deus te deu para fazer, então estude, faça com dedicação, saiba que você já vai dar aula no domingo que vem, saiba isso. Eu vou te dar uma dica para a editora Betel, o Salmo 46. Então, já começa a estudar o Salmo 46, a lição de domingo, porque você tem que ser dedicado naquilo que você faz. Não importa se são 6 pessoas, não importa se tem 3 pessoas, não importa se tem 1000 pessoas, aquilo que Deus te deu para fazer, faça com dedicação. Não importa. Para mim é a mesma coisa. Se tivesse a igreja aqui lotada, é a mesma coisa. Eu estou gastando o tempo que eu gastarei para a igreja cheia hoje, no domingo. Então é a mesma coisa, porque você está ouvindo. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Então faça com dedicação. Dedique-se no instrumento, dedique-se no canto, dedique-se no louvor, dedique-se naquilo que Deus te chamou, e sempre para a glória dele, e não com interesses pessoais, porque o Senhor quer te honrar. E, por último, para nós encerrarmos, irmãos, ele conta com pessoas com característica básica para ser usado por ele. E uma dessas características é ser inspirador de outros. Olha, Gideão, quando levantou-se, ele inspirou. Claro que não foram todos aprovados para aquela obra, mas vale a inspiração. Inspirou em pouco tempo 32.000 homens. 32.000 homens. Em pouco tempo. Ele disse assim, o Senhor apareceu a mim, falou comigo, vou ser o porta-voz dele, nós vamos lutar contra os midianitas, está comigo? Ele inspirou 32.000 homens. Aquele que nós falamos no início, ele dizia, quem sou eu, Senhor? Sou um miserável, sou pequeno, sou pobre. 32.000 homens. Seja inspirador do povo de Deus. Seja inspirador, que pessoas tenham vontade de pregar o Evangelho após me ouvir, de ensinar após me ouvir. Mas eu me considero, não, que seja melhor do que eu, Então que pessoas tenham vontade de fazer o que eu faço. Seja inspirador do reino de Deus. Você pode, jovem, inspirar alguém pela sua vida, seu padrão de vestir, seu padrão de falar, seu modo de agir, sua honestidade, sua sinceridade.
sua retidão, o seu cuidado com as coisas. Você pode inspirar pessoas, seja um inspirador. Deus conta contigo nessa noite. E eu quero concluir dizendo então, com quem Deus conta? Deus conta com você. Você tem potencial, você tem valor. Você pode ser usado por Deus em tempo de crise. Então Deus te abençoe nesta noite. Vamos fazer oração? Nesse momento nós estaremos orando pelos aniversariantes. Hoje, dia 25/4, está aniversariando a nossa irmã Gisele, esposa. Sim, 26. 25 foi ontem, hoje é 26. A nossa irmã Gisele, esposa do nosso irmão Carlinhos, aqui da nossa igreja. E também ontem, já falamos, nessa semana foi o Josias Gomes de Oliveira. E nessa semana, dia 27/4, que é amanhã, serão aniversariando Moisés Augusto Pereira das Graças, aqui nós também já externalizamos nossos parabéns, e Daniel Amorim de França Isaías. E dia 30/4, ainda no decorrer desta semana, trabalhador João Batista da Silva Costa, o Batista, e nossa irmã jovem Sueli Barreto da Silva. Dia 2? Então, essa semana, irmãos, já tem a lista de aniversariante aqui da semana do mês de maio. Dia 2/5, nossas irmãs Jaina de Alarcão Lopes Gomes, será sábado, então nós estaremos reunidos aqui na quarta, sexta e domingo. Então, dia 2/5 é Jaina de Alarcão Lopes, e dia 2/5 a diaconisa Maria das Graças Conceição Carvalhal, e também dia 2/5 a nossa missionária Marilé do Amaral Menezes, e os demais nós falaremos no decorrer desta semana. Domingo, nós estaremos orando ainda pelos aniversariantes. Incluir nesta oração desse momento a nossa irmã diaconisa Tânia Coelho, que está precisando das nossas orações, e todas as pessoas que estão precisando de oração. Nós vamos incluir alguém que você lembrar, que está precisando de oração. Pastor Elias, nosso amigo Pastor Elias e Maria, lá de Cesário Alvim, estão também precisando da oração da congregação nossa Cesário Alvim. Ajudam lá o nosso pastor Anderson, Andrinho. Aliás, vamos orar também pela família do pastor Anderson, que é o Anderson Pinheiro, que essa semana faleceu a mãe dele, então a família está enlutada. E vamos orar pelas famílias enlutadas, nossos amigos ali de Éden, de São Mateus, o Júlio, a Marta, que também perderam o irmão pastor Joel, um amigo nosso também, pastor Joel, já esteve aqui conosco. Então vamos orar pela família, para que Deus possa continuar confortando. Meus irmãos, fique de pé, vamos orar nesta hora. Você que está em casa, acompanhe nesta oração. Nós estamos passando 4 minutinhos do nosso horário, que é 18 horas, mas você estará daqui a pouco livre para assistir outras lives que possivelmente entrarão de algumas igrejas de amigos nossos. Então, Deus te abençoe nesta noite, e vamos orar, e apenas creia, e lembre-se, em tempo de crise, Deus conta com você, tá bom? Então comece a clamar ao Senhor, comece a confessar pecados, comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, e usa-me, porque Deus quer levantar instrumentos para essa grande obra. Então curva a sua cabeça. Pai, obrigado. Momento, Senhor, é de gratidão na tua casa, em tua presença. Momento, ó Pai querido, em que a tua palavra tem sido ministrada neste altar mais uma vez. E quero pedir que o teu Espírito Santo, ó Deus querido, possa guardá-la no coração de cada um daqueles que ouviram nesta noite, inclusive no meu, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para aquilo que tu desejas fazer através da minha vida. Quero também, ó Deus querido, nesta oportunidade de oração, apresentar a tua filha diaconisa Tânia
quem nós estamos pedindo saúde, ao pastor Elias, Senhor, nosso amigo, a Maria, toma em tuas mãos. Quero te pedir pelo Andrinho, Senhor, pastor Anderson Pinheiro, também nosso amigo, se toma em tuas mãos, abençoa sua casa, sua família, conforta o coração dos teus filhos. Deus abençoe a todos os pastores, as congregações, nosso pastor presidente Samuel Rabelo, guarda a sua vida dele, a vida de sua esposa, guarda também, ó Pai querido, toda a sua casa, Senhor, toda a sua família. Seu pedido também pelo pastor Ives Luiz Furtado, que está ali em Brasília, Senhor, toma em tuas mãos, pastor Paulo, toma em tuas mãos toda a sua casa nesta hora, Pai querido, e Deus te abençoe aquela família grandemente. Também quero apresentar a ti, seu pastor Décio da Silva Luz, toda a sua família, a sua casa. Guarda a vida do teu filho na tua mão, Senhor, para a glória do teu nome, e prospera esta casa. Quero pedir pelos enfermos, ó Pai, aqueles que estão se sentindo enfermos, Lúcia Rosseto, ó Pai querido, todas essas pessoas que estão, ó Deus, sentindo-se um mal-estar, meu Senhor, repreenda, Senhor, este mal. Se for por uma causa psicológica, Senhor, dada essa pandemia, Senhor, que pode estar assustando pessoas, meu Senhor, repreenda todo o mal e tranquilize este coração para a glória do teu nome. Repreenda toda infecção, tudo que não provém de ti. Apresentar a ti nesta hora, Senhor, os aniversariantes aqui citados. Toma, Senhor querido, a esposa do teu filho Carlinhos em tuas mãos. Deus, guarda a vida da sua filha que ontem completou mais um ano de vida e libera uma grande vitória para a sua vida nesta noite. Também abençoa, Pai querido, a vida, Senhor, do Daniel, do Moisés, Augusto, Deus, que também completaram anos de vida. Abençoa, Senhor, tua filha Graça, Marileia, ó Deus querido, ó Deus, tua filha Jaina, que estarão completando, ó Deus, anos de vida. A Suelen Barreto, Senhor, toma em tuas mãos cada pessoa citada, ó Pai, aquelas que às vezes nem lembramos, ó Deus, mas no decorrer da semana estarei lembrando também o Batista, Senhor, trabalhador desta casa. Meu Senhor, toma cada vida em tuas mãos. Ó Deus, completa a vitória, Senhor, a bênção que esteja faltando na casa dos teus filhos. E quero pedir por esses pedidos de orações agora, que estão neste altar. Senhor, em nome de Jesus, são vidas, Senhor, que estão na tua presença, neste altar. Para nós são fotos, documentos e nomes, mas aos teus olhos são vidas, vidas que precisam de uma intervenção divina. Eu quero te pedir então que em nome de Jesus, o mal seja repreendido desta casa, desta família, ó Pai querido, e tu entra com providência nesta casa. Repreende, ó Deus, todo espírito de miséria, todo espírito de mendicância, todo espírito devorador. Repreende espírito, ó Pai querido, de violência, de desobediência, de rebeldia, rebelião. Espírito de adultério, fornicação ou de promiscuidade sexual, seja repreendido esta família, Senhor. E, ó Deus, prospera esta casa na tua presença, com a tua presença. Porque onde está a tua presença, aí a liberdade. Então eu quero te pedir todas essas bênçãos, agradecido em o nome de Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos da nossa igreja, você que não conseguiu participar da Santa Ceia hoje, produzida online pela nossa igreja sede do Campo de Nilópolis, mas que deseja no decorrer desta semana participar, venha na quarta-feira às 19h30 ou na sexta-feira ou no domingo às 9 horas da manhã para participar da Santa Ceia. Não fique sem participar, você que é membro em comunhão do Corpo de Cristo e que não conseguiu participar hoje junto com o Campo de Nilópolis, tá bom? Então Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe e tenha uma ótima noite.